Oi, eu sei, você deve estar pensando, Caolho, já fazem meses sem vídeo no canal. O que aconteceu? Você ficou doente, perdeu a senha do canal? Ou sei lá, só é preguiçoso mesmo? Bom, a verdade é um pouquinho mais complicada do que isso, mas relaxa, eu vou te explicar. Bom, acontece que esse final de ano foi bem agitado pra mim. Pra começar, eu viajei, depois eu fiquei doente, depois meu PC deu pau, recebi visita aqui em casa, nossa, foi uma loucura. Fora isso, o editor não trabalha apenas como meu editor, até porque não tem nem como eu pagar ele, já que o canal não monetiza. Então tem sido bem agitado pra gente para conseguir dar atenção pro canal. Tanto é que eu não sei nada de edição e eu tô começando agora a aprender justamente para aliviar um pouco a carga do editor. Então, sim, o canal demorou de receber vídeos por conta desses pequenos contratempos. Inclusive, essa parte que você está assistindo agora sou eu que estou editando. Pois é, então, se ficar meio merda, a culpa é do editor, tá? Joga a culpa nele. Joga. É completamente dele. Vou demitir ele. Mas, apesar desses 2, 3 meses sem vídeos no canal, aconteceram coisas bem interessantes no canal que eu gostaria de comentar aqui. Primeiramente, nós tivemos 3 reacts de nossos vídeos, né? Um deles sendo do canal Fantasma Reacts, que reagiu ao nosso vídeo sobre 5 personagens conhecidos da Marvel. Eu não conhecia o canal dele, mas eu achei bem legal, né? Ver a reação dele ao meu vídeo e tal, os personagens ali, foi bem legal, né? E, cara, dois que são especiais pra mim, né? Que os dois vêm do canal do Marcos do Ceifeiro, pra quem não conhece, né? Que, cara, ele reagiu também ao vídeo de 5 personagens conhecidos da Marvel e ao vídeo do Como Treinar Seu Dragão. E, caras, como foi especial pra mim ver o Marcos reagindo nesse vídeo e sendo super respeitoso comigo, sabe? Nossa, foi muito legal, né? Ver a reação dele ao vídeo e as palavras dele foram me tocaram um pouco, me emocionaram um pouco, sabe? Foi bem legal. Ainda mais que ele é um das minhas inspirações para criar o canal, né? Olha só. Eu pretendo falar mais disso em outro vídeo. ah, Talvez no vídeo do Lanterna Verde que tenha mais a ver com o assunto. Então, aguardem esse vídeo. E falando em Lanterna Verde, só um pequeno esclarecimento aqui, tá? O vídeo vai sair, mas, de novo, como eu sempre digo nos vídeos, ele vai demorar. Acontece que nós tivemos uma pequena mudança de planos, tá? Esse vídeo ele vai ser um pouco maior do que eu planejava inicialmente, tá? Acontece que eu decidi ler toda a saga da Era de Prata do Lanterna Verde para deixar o vídeo mais completo e o vídeo acabou virando meio que uma espécie de documentário. Talvez, vamos ver. Mas enfim, eu pretendo lançar o vídeo próximo ali ao lançamento da série, até porque tem muita coisa sobre a série que eu quero comentar nesse vídeo. Mas enfim, eu sei que eu sempre falo sobre esse vídeo aqui, vou ficar um tempo sem falar sobre ele, tá? Mas enfim, eu só queria deixar claro que o vídeo vai sair, tá? Ele existe. E bom, outra coisa bem legal que aconteceu também, né, é que me pegou de surpresa, né, a inscrição da Gabi, do canal Planger Studio, né, que é um canal que eu acompanho há bastante tempo, na verdade. Eu acho que pouco antes de eu criar o canal, eu já acompanhava ela, alguns vídeos dela, né, eu conheci ela pelo Marcos também. E, caras, desde então eu acompanho bastante os vídeos dela e foi uma surpresa, foi legal, né, ter ela se inscrevendo aqui no canal. Não sei se ela acompanha os vídeos e tal, se acompanha, um abração. Mas enfim, foram pequenas coisas legais que aconteceram que eu gostaria de compartilhar e agradecer a vocês, né? Nós estamos chegando a 1000 inscritos, cara, e isso é uma surpresa pra mim porque eu não imaginava o crescimento surpreendente do canal nesse pequeno espaço de tempo, né? No momento que eu tô gravando essa introdução, nós estamos com 987 inscritos, então falta pouco. Talvez quando esse vídeo lançar, a gente já tenha chegado a 1000 inscritos. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que apoiou, que deu apoio nos vídeos, tá? Muito obrigado também ao Marcos pelos reacts, pelo apoio. Muitos dos inscritos imagino que tenham vindo dos seus reacts, né? Então, muito obrigado pelo apoio. E, bom, é isso. Eu só queria esclarecer um pouquinho essa
falta de vídeos nesse meio tempo e agradecer a todos vocês por estarem acompanhando aqui, né, e darem apoio mesmo nesse período sem vídeos, né. Tem outras duas coisas também que eu queria compartilhar que eu tava quase esquecendo. Uma, na verdade, é um agradecimento e a outra é só para compartilhar uma pequena aquisição pessoal minha, mas que me deixou muito contente. Primeiramente, o vídeo do Como Treinar Seu Dragão chegou a 52 mil visualizações. E, cara, isso é sensacional, tá? Principalmente para um canal tão pequeno quanto o meu, assim, é surpreendente, né? O tanto de visualização. Então, obrigado a todo mundo que assistiu, que apoiou, que comentou no vídeo, né? Que compartilhou com os amigos, que fez react. Então, muito obrigado por todo o apoio nesse vídeo, né? E outra coisa também que eu queria compartilhar é uma pequena aquisição pessoal minha, né? Que, assim, não é nada que vai agregar, nem nada assim, mas eu só queria compartilhar um pouquinho, que é uma coisa legal, né? Que eu acabei comprando durante a minha viagem para São Paulo e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Olha só isso aqui. É um box, até onde eu saiba, exclusivo da Comic Con do Homem-Aranha, veja só. Aqui a gente tem a HQ do Aranhaverso. Aqui, se eu não me engano, é a primeira história do Peter e do Miles juntos, quando o Miles ainda era do Universo Ultimate. Homem-Aranha no ar. Aqui eu não sei se é a primeira HQ do Aranha no ar, imagino que sim. Aqui a gente tem algumas mensais dos eventos atuais, né, do Universo Marvel. Isso aqui é do Venom. A mensal do Miles. E a do Homem-Aranha. Essa daqui eu só não taco fogo porque é capa exclusiva, aparentemente. Mas daquela fase que o Homem-Aranha tá trabalhando pro Doutor Destino, uma coisa assim, enfim. E aqui a gente tem um pôster, não sei se é exclusivo também. Deixa eu afastar aqui. Olha só essa belezinha. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é exclusivo desse box também, que é exclusivo da CCXP. Deixa eu deixar de lado aqui por enquanto, porque ainda tem mais coisa. Olha só, tem um fundo falso aqui. Se a gente tirar, olha só o que a gente tem aqui. Primeiro a gente tem, esse aqui também é difícil de tirar. Aí. Tô gravando sozinho, tá, galera? Uma só mão é complicado. Olha só, a gente tem pins, né, do nosso querido Homem-Aranha. Aqui vários símbolos. Miles, traje negro, 2099. Esse aqui, se não me engano, é o clássicozão do Homem-Aranha, né? Das primeiras HQs. Aí aqui a gente tem um chaveiro. Olha só. Que da hora. E aqui eu não vou tirar não, que vai dar muito trabalho depois, mas é uma bag, né? Uma bolsinha de academia. E é isso. Eu tinha esquecido de mostrar isso daqui. Foi uma coisa que eu adquiri na Comic Con. Mas, cara, muito da hora, né? E, de novo, eu não tenho certeza se é exclusivo, eu acredito que sim, né? Mas provavelmente vai ter nego que comprou isso aqui vendendo a preços orbitantes, né? Mas é isso aí. Bom, sem mais delongas, vamos pro conteúdo que vocês vieram ver. Olá, eu sou o Caolho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você já reparou como a Marvel e a DC têm medo de evoluir seus personagens?
Isso não é novidade se você já acompanha quadrinhos há algum tempo, principalmente se você acompanha o Homem-Aranha. Por muito tempo, o Homem-Aranha tinha um tratamento de ouro dentro da Marvel, sendo tratado com extremo carinho e respeito. Com o passar do tempo, os leitores viram aquele garoto inseguro do ensino médio que tinha poderes incríveis, crescer, entrar na faculdade, perder e ganhar amigos e amores, evoluir como personagem, até mesmo se casando com a Mary Jane. Mas em algum momento, a Marvel decidiu que, não, o Homem-Aranha não pode evoluir mais. Por isso, eles decidiram criar toda uma história que rebutou tudo na vida do Aranha. Um dia a mais. Depois dessa história, o Homem-Aranha não era mais casado com a Mary Jane. Ele voltou a morar com a Tia May e a agir como um garoto de 15 anos, mesmo tendo mais de 20. Eu poderia passar horas aqui falando sobre como depois disso foi só ladeira abaixo na vida do Cabeça de Teia. Mas eu planejo falar sobre tudo isso em um vídeo sobre o Marvel's Spider-Man 2. Então, enquanto esse vídeo não sai, você pode ver mais sobre esse assunto no canal Plungé Studio, no vídeo O Maior Medo da Marvel. Foi esse vídeo que me deu a ideia de falar sobre esse assunto, inclusive. Mas enquanto a Marvel regride seus personagens na personalidade, fazendo retcons aqui e ali, a DC tem um problema que, na minha opinião, é bem mais sério: os reboots. Por curiosidade, eu fui pesquisar quantos reboots a DC teve ao longo da sua história, e a resposta é nada mais, nada menos do que 8. Primeiro nós tivemos a Era de Prata, que sim, foi um reboot, já que reiniciou vários personagens daquela época. Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash. Em certo momento teve um retcon explicando que, na verdade, a Terra da Era de Prata era uma terra paralela à da Era de Ouro, resultando no nascimento do multiverso nos quadrinhos. Depois disso nós tivemos a Crise nas Infinitas Terras, o mais famoso, que foi responsável por apagar todas as várias terras do multiverso DC e juntar as restantes em uma única terra. Mais tarde tivemos o Flashpoint e os Novos 52, que é o segundo reboot mais conhecido da DC, onde surgiu muita coisa legal, mas também muita coisa horrorosa. Foi por isso que, não muito tempo depois, em 2016, tivemos o Renascimento, ou Rebirth, que não foi um reboot tão massivo quanto os Novos 52, foi algo mais suave, mas foi a partir daí que a DC resolveu meter o pé na jaca. Pra quem não sabe, os Novos 52 havia começado tudo do zero, e os heróis mais conhecidos tinham apenas 5 anos de atuação. Rebirth meio que manteve os acontecimentos dos Novos 52, mas também trouxe de volta eventos e personagens do pós-crise, como o Wally West, que por 20 anos foi o Flash principal da DC e foi simplesmente apagado nos Novos 52 e trazido de volta no Rebirth, sendo o único que se lembrava de tudo antes do Flashpoint. Fizeram o mesmo com a Sociedade da Justiça, inclusive, e com o Lobo, e com o Superman. E olha só, apenas 2 anos depois do Rebirth, a DC teve outro reboot, dessa vez envolvendo o universo de Watchmen e estabelecendo um retcon de que o Dr. Manhattan foi o grande responsável por reverter os heróis a 5 anos de carreira nos Novos 52. Esse reboot, pelo que eu pesquisei, serviu para tentar explicar algumas bizarrices dos Novos 52, tipo como o Batman tinha apenas 5 anos de carreira e já tinha Asa Noturna, Capuz Vermelho, Tim Drake, Damian Wayne e todos os vilões que ele acumulou ao longo de 50 anos de história. Bom, apesar de não ser tão radical quanto os Novos 52, o Doomsday Clock basicamente apagou a continuidade de 2011 a 2016, ou seja, os Novos 52, retornando ao universo DC a sua continuidade pós-crise mais popular. Porém, nem tanto, já que alguns eventos que ocorreram no período dos Novos 52 permaneceram. Mas parece que a explicação só deixou tudo ainda mais confuso. E então, mais um reboot em 2021, Fronteira Infinita. Como eu disse, após o Doomsday Clock ficou um pouco confuso sobre o que era ou não canônico, fazendo a DC lançar o seu Omniverso, uma tentativa de sugerir que tudo, em certa medida, era canônico. Pai amado. Ok, a gente acabou de ver os grandes reboots e as grandes implicações deles. Mas agora vamos tentar dar uma olhada mais de perto, tentar entender como um fã casual que pegou um quadrinho ali para ler vai encarar essas grandes e pequenas implicações que esses reboots causaram.
Vamos imaginar que tá de tardezinha, tá um friozinho legal, estamos tomando um chocolate quente enquanto lê um quadrinho. Faz isso comigo? É bom você não ter trazido nenhum quadrinho do Zeb Wells. Beleza, estamos lendo Arqueiro Verde, a fase do Joshua Williamson. E enquanto a gente está lendo ali, a gente vê um personagem que não conhecíamos. Eu, pelo menos, não conhecia. Connor Hawke. Eu sou um grande fã do Arqueiro Verde. Sim, eu tenho alguma coisa com verde. E com arqueiros. Acontece que mesmo sendo um fã, eu não sou um grande expert no personagem. Então eu fui pesquisar quem era Connor Hawke. Ele é um personagem criado aí nos anos 90, 94, 95 para ser mais exato. E ele foi Arqueiro Verde por um bom tempo. Ele é filho do Oliver Queen e ele teve uma fase ali depois que o Oliver morreu, sendo Arqueiro Verde principal. Acontece que essa fase não deu muito sucesso, trouxeram o Oliver de volta, depois teve o reboot dos 952 e o Connor foi esquecido. E ok, faz até sentido, já que o Oliver nos 952 voltou a ter seus 23 anos, mais ou menos, 25, por aí. Mas depois de alguns reboots, o Oliver voltou a ter sua idade mais avançada e agora o Connor existe e todo mundo lembra dele. E ele lembra de todo mundo e age como se sempre estivesse ali. Ok. Bom, o roteiro da fase do Joshua Williamson é bom, o quadrinho é divertido, é legal, e o Connor é um personagem muito legal. Então, a gente releva. Então, vamos tentar ir para outro quadrinho agora. Terminamos de ler a fase do Joshua Williamson, vamos agora para Asa Noturna, do Tom Taylor. Acho que eu sou meio suspeito pra falar, já que eu sou muito fã da Asa Noturna. É tipo assim, um dos meus personagens favoritos da DC e meu segundo membro favorito da Bat-família. Depois só do Batman, claro. Mas eu acho que não é exagero nenhum dizer que é uma das melhores coisas que eu li nos últimos 2 anos e a melhor fase que o Asa Noturna já teve desde sua primeira HQ solo, cara. Tipo, é muito, muito legal a fase do Tom Taylor. É sensacional, tá? É só isso, é sensacional. Mas, assim como a fase do Joshua Williamson, quando você vai ler e tal, principalmente se você não está acompanhando, né, o que está acontecendo em todo o universo DC, você vai ficar um pouco confuso com algumas coisas que aconteceram ali, né, os reboots e tal. E uma dessas coisas que eu preciso citar aqui é a Bárbara Gordon. Bom, eu acho que não é spoiler pra ninguém o que acontece com a Bárbara em Piada Mortal, né? Ela leva um tiro do Coringa e fica paraplégica. Em algum momento, eu acho que antes mesmo dos 952, ela tem a coluna consertada por uma tecnologia de última geração e volta a agir como Batgirl. Depois disso, tivemos toda a fase dos 952, onde ela também age como Batgirl. Acontece que, aparentemente, após Doomsday Clock, ela voltou a ser somente Oráculo e não age mais como Batgirl. Inclusive, ela age como oráculo não só para o Batman, mas para todo o universo DC, se tornando uma personagem extremamente importante em vários núcleos. Até aí tudo bem, pode ter sido apenas uma decisão dela de agir apenas como oráculo. Acontece que em certo momento dessa fase, ela decide voltar a agir como Batgirl, e o Dick diz para ela não riscar a tecnologia experimental na coluna dela. E é aí que tá o problema. Vamos supor que mesmo nos 952, Piada Mortal ainda fosse canônico, e o que aconteceu durante esses 5 anos mágicos aí. Isso não muda o fato de que durante toda a fase do 952 e Rebirth, ela agiu como Batgirl, então não faz o menor sentido essa preocupação com a coluna. O que aconteceu? Esses anos todos dela como Batgirl após os 952 foram apagados? Estão considerando que ela voltou a andar há pouco tempo? E por que isso foi apagado, mas outras coisas do universo dos 952, como a Corte das Corujas e o Wallace West, permanecem canônicas? Mas os problemas dos reboots não param apenas nas confusões do que é canônico ou não. Esses reboots também atrapalham a evolução dos personagens. Eu poderia citar vários exemplos aqui, como o Arqueiro Verde e a Dinah, que tiveram a evolução de seu relacionamento cortada pelos 952 e depois voltaram como se nada tivesse acontecido. Ou o Superman dos 952, que morreu e é substituído pelo Superman do pós-crise, que do nada aparece com uma família. Nesse caso foram 2 Superman que tiveram suas evoluções atrapalhadas. Mas o caso que eu realmente quero citar aqui é o do Batman. Recentemente eu li um dos melhores e mais subestimados arcos do Morcegão, Jogos de Guerra.
Gosto tanto desse arco que eu quero trazer uma Vomit dele no futuro. Mas isso vai demorar muito ainda. Tipo, daqui uns 3 anos, sei lá. Acontece que nesse arco temos o que, na minha opinião, é a maior falha do Batman. Maior até mesmo que a morte do Jason Todd, e eu não tô exagerando. Nesse arco nós temos mortes impactantes e um peso enorme fica na consciência do Batman. Mas adivinha? Esse arco não é mais considerado canônico. Todo arrependimento, culpa e até mesmo mortes que aconteceram nessa saga foram desfeitas. Algumas antes mesmo dos reboots. Isso é frustrante porque hoje você vê um personagem que sofreu demais nessa saga e não sente mais o peso do que aconteceu ali. Personagens que deveriam carregar traumas pesados desse evento simplesmente nunca viveram aquilo. Algo que poderia criar um desenvolvimento interessante para os personagens e para a própria Gotham foi simplesmente descartado. Mas apesar de todas essas confusões e todas essas dores de cabeça que nós leitores sofremos, eu ainda acho que as HQs são uma das melhores mídias que nós temos, sei lá, desde sempre. Tipo, é muito gostoso você pegar um quadrinho, ler, apreciar a arte, apreciar um bom roteiro. E pelo menos do lado da DC, eu sinto que as coisas estão voltando aos eixos. A fase atual, Sem Limites, é o nome da nova fase da DC, né, vamos dizer assim, tá indo muito bem. A fase Absolute também, né, o universo Absolute, tá indo muito bem. Eu tô começando a acompanhar agora, né, o que tá saindo aqui no Brasil pela Panini. Tanto a fase Sem Limites quanto o universo Absolute. E cara, está sensacional, sabe? Então dá aquela coisa boa, sabe? Tipo, apesar de todas essas complicações, as HQs ainda são uma das melhores passatempos, né? Um dos melhores passatempos que eu pelo menos tenho. E eu sempre recomendo pra todo mundo, tá? Ler é bom demais, ler HQ é bom demais. E quanto a Marvel, bom, eu não tô acompanhando a Marvel atualmente, mas eu ouço algumas pessoas falarem que tá começando a ficar bom. Alguns quadrinhos, que alguns personagens não estavam tão legais, estão começando a ficar mais interessantes. O Hulk, o Thor parece que está começando a ter uma fase bem interessante também. Não sei como está o Homem-Aranha atualmente, eu sei que até pouco tempo atrás estava o Norman Osborn de Homem-Aranha, o que é horrível, mas eu ainda tenho fé de que em breve a Marvel vai perceber que o Homem-Aranha precisa evoluir. Eles estão vendo o sucesso que o Ultimate está fazendo e com certeza em algum momento eles vão deixar dessa teimosia e vão começar a trazer o desenvolvimento que nosso garoto merece. Bom, mas agora eu quero deixar com vocês, tá? O que vocês acham? Qual personagem vocês acham que atualmente mais sofre com essa questão de não ser desenvolvido tanto pela Marvel quanto pela DC? Qual personagem vocês acham que mais está sofrendo com isso e como poderia melhorar, né? Tendo com base o que está acontecendo com o personagem atualmente, como ele poderia, do jeito que está, melhorar, voltar a ter um desenvolvimento, um amadurecimento e um crescimento interessante. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma coisinha um pouco diferente aqui, um pouco de roteiro, um pouco da minha opinião pessoal, tá? É um tema que eu já queria trazer há um tempinho, eu não sabia como abordar. Espero que tenha abordado de uma maneira que foi legal para vocês que estiveram assistindo. E no mais, é isso. Eu peço para que se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho das notificações e manda para o seu amigo, né, que talvez não entenda um pouquinho da cronologia da DC ou que esteja frustrado com Homem-Aranha e quer ouvir alguém comentando sobre o assunto. Enfim, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.